Diz assim a palavra de Deus: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quero te convidar a fechar seus olhos para a gente poder orar. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Obrigado, Deus, por estarmos juntos aqui nesse momento em comunhão, ouvimos da Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo possa encher a vida de cada um de nós neste momento, Senhor. A Tua palavra, ela foi redigida por Ti, ó Deus Santo, e por tantos irmãos num grande conglomerado de anos, Senhor, para que a gente pudesse aprender a viver. A Tua palavra, Deus, a Bíblia Sagrada, é um manual de vida daqueles que são discípulos de Jesus Cristo, filhos do Deus vivo através da vida dele. Por isso nós te pedimos, nos ensina, Senhor, a ter de fato um ano novo. Nos ensina, Senhor, a ter de fato uma vida nova. Que o Espírito Santo fale, ó Deus, e somente Ele possa falar nesse momento, Pai. Me usa, ó Deus Santo, para poder dividir com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo, Pai. Aquilo que o Senhor tem falado com o grupo dessa igreja que o Senhor separou para criar as mensagens. E que o Teu nome seja louvado por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, presbítero Alex, pastor Rafael já deram um feliz ano novo, né? Então, eu não vou repetir aqui o desejo de feliz 2024, mas a gente está aqui, primeiro culto do ano, né? Primeiro momento que essa igreja se reúne como congregação para adorar a Deus, ouvir a Tua palavra e também entoar louvores e canções ao Deus Trino. E claro que essa palavra de hoje ela tem a ver com isso também. A gente entende que o ano, né, a forma com que a humanidade separou para contar os anos, o passar do calendário, é determinado por uma volta inteira da Terra em torno do Sol. E muitos homens e mulheres espalhados por aí, às vezes até a gente aqui dentro, entende que isso tem algum tipo de poder mágico de mudar alguma coisa na nossa realidade, de mudar alguma coisa na nossa mentalidade, de mudar alguma coisa com a forma com que a gente se relaciona com o mundo lá fora e aqui dentro também. Mas isso não é bem uma verdade, né? A gente tem um calendário para poder organizar melhor a nossa vida, isso é bênção de Deus, mas ele não é uma instituição mágica que, ao atuar, transforma completamente a nossa realidade. A única forma de alguém ser transformado de verdade é através da comunhão com Deus. Algumas coisas na nossa vida nos mudam, né? Nos fazem amadurecer. Ter um filho, por exemplo, é algo que faz com que a gente, mesmo o pior do ser humano, mude alguma coisa dentro dele. O casamento é algo que também profundamente transforma a nossa vida.
Você estava acostumado a ser solteiro, a ser sozinho, muitas vezes, né, nas suas aventuras da vida. E quando você casa, você tem que, no mínimo, dar satisfação de onde você está. Senão vai dar problema. E talvez mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de ambiente possa trazer algum tipo de mudança na sua vida. Mas mudar para valer, ser transformado, ter uma vida completamente nova, só acontece quando a gente vive o Evangelho e a figura de Deus está centralizada na gente. A gente sabe disso. Muitos de vocês já ouviram isso diversas vezes até aqui, né? E a gente segue caminhando. Mas o problema, né, a primeira coisa que eu quero que o Espírito Santo testifique no coração dos irmãos é que todos nós, em algum nível, somos caóticos. E para deixar muito claro, esse sermão, o primeiro a apanhar dele sou eu, tá? Todos nós temos o caos dentro de nós de alguma forma. Esse caos é chamado de pecado e o salário desse pecado é a morte. Ou seja, o que a gente ganha com uma vida inteira de pecado, pecados não tratados, pecados não expostos, é a morte. Morte física, morte de alguma meta que você tem, morte de relacionamentos, morte da sua saúde. Isso acontece frequentemente desde quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram lá no Éden e a gente herdou isso daí. Nem mesmo o meu filho, que ainda está na barriga da minha esposa, o Bento, escapa disso. Ele já vai nascer submetido ao pecado porque ele é um ser humano. E a boa notícia, né, dei a má e agora quero dar a boa, é que Jesus, né, o nosso Deus, o Deus Trino, na ação, né, ali na pericorese, que é a dança da Trindade, que é a forma com que a Trindade se manifesta no universo, ele nos traz redenção disso. O nosso Deus é especialista em resolver o caos, em organizar o caos. Quero te pedir para abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1. Diz assim a palavra: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Esse texto, se você pegar as línguas originais lá do hebraico, onde está trevas e sem forma e vazia, pode ser traduzido também como caos. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que o universo, como a gente conhece hoje, era um tremendo caos, um tremendo nada, tudo confuso, sem definição do que cada coisa é. E a Bíblia vai trazer, através do autor de Gênesis, essa ideia de que Deus, através do Espírito Santo, através da ação do Criador, foi organizando tudo aquilo que era um caos. Eu li aqui sobre a luz e as trevas, né? Mas se você for mergulhando nesse texto, você vai ver ele separando as águas, né? Mares, rios e tudo que a gente conhece hoje. Ele criando os seres vivos, né? Os vegetais, os animais, até chegar no ápice da criação, como o salmista diz, que sou eu e você, né? Nós, os homens, os seres humanos. E Deus vai organizando o caos até hoje. O problema é que no meio desse caminho, lá ainda no Éden, os nossos primeiros pais tropeçam. E esse caos volta a tentar nos dominar. Romanos 8,19, que é o meu versículo favorito na Bíblia, vai dizer que mesmo a natureza, que está submetida a esse caos, aguarda ansiosamente pela manifestação de Deus em nós, seus filhos, aquele que ele separou para redimir. A primícia, né? Jesus é o primogênito do Pai, e Deus, através dele, começa a ter muitos outros filhos, eu e você, né? Em nome de Jesus, eu espero que todos nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus. E dentro disso, dentro desse cenário,
Nós que já temos o Espírito, como o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos também, a gente ainda, por vezes, vivemos de forma caótica. O caos, às vezes, domina mais o que nós somos do que o Espírito de Deus. E a gente vive sob a direção desse caos. Isso acontece quando você quer colocar a mão no volante da sua vida novamente e não deixa que Jesus dirija. E aí, o que sobra é caos. Porque esse caos só pode ser retido mediante a presença de Deus. E nós vivemos numa sociedade cada vez mais caótica. Eu falei aqui de manhã e vou repetir, eu não vou entrar nessa de que a gente vive na pior sociedade de todos os tempos, né? Uma vez Rafael até pregou sobre isso aqui, porque todo cristão e cristã que viveram em sociedades acham que a sociedade que ele vive é a pior de todos os tempos. Porque a gente vai sendo separado pelo Espírito Santo e quando a gente enxerga o pecado, ele parece mais forte nesse sentido, né? Que a gente já está combatendo ele. Mas, de fato, a gente vive numa sociedade particular em relação às outras que já existiram. Essa semana eu estava vendo um vídeo sobre os principais filmes que vão estrear nesse ano de 2024. E quando foi falado do Divertidamente 2, né, é uma animação da Pixar e da Disney que vai aí ter a sua sequência nesse ano, os dois youtubers estavam falando que a estimativa da Disney e da Pixar é que o boneco da ansiedade, né, o Divertidamente é uma animação que fala dos sentimentos, né, eles têm personalidade, eles são seres, né, que vivem na cabeça das pessoas. E a menina que é a protagonista dessa animação, ela vai virar adolescente. E aí ela adquire uma nova emoção, que é a ansiedade, né? E, na verdade, nem se adquire ansiedade. Eu acho que a gente já nasce, de alguma forma, ansioso, né? E a estimativa da Disney e da Pixar é que esse boneco da ansiedade seja o mais vendido da história. Isso diz alguma coisa para a gente. Nunca antes uma sociedade foi tão ansiosa. A tecnologia, o avanço desenfreado que ela tem, é bênção por um lado, mas traz esse problema para a gente, né? Eu nasci em 1984 e a minha geração, particularmente, pegou um avanço tecnológico absurdo. A gente cresceu com fita VHS, colocamos no videocassete. Daí, do nada, o vídeo já não serve para mais nada, a fita também não, vem o DVD. Aí vem o Blu-ray, que é um DVD 2.0, com vidro elétrico e ar-condicionado. Depois disso, vem o streaming, porque todo mundo começou a ter acesso à internet de forma mais palatável, né? Eu, quando era adolescente, eu tinha que esperar da meia-noite para dar o pulso lá do IG, do IBEST, que seja para eu mexer no ICQ. Hoje, em segundos, eu falo com alguém lá na Austrália, através do WhatsApp, do Telegram e do que você quiser usar. E isso tem um preço a ser pago. Isso facilitou a nossa vida. A gente diminuiu a distância, né, da comunicação, mas também trouxe profunda ansiedade. Porque a gente olha para a tecnologia e acha que a nossa vida é assim também. Nunca antes uma sociedade, um grupo de pessoas tem tanta dificuldade de ouvir os outros. Porque o YouTube, que também é uma bênção, já citei ele aqui, né? Ele também trouxe essa perspectiva de que qualquer um pode falar qualquer coisa a hora que quiser. Basta ter um celular na mão, o Instagram também, o TikTok e por aí vai. Que você faz um vídeo e dá a sua opinião sobre qualquer coisa, ainda que você não tenha nenhum fundamento, nunca ouviu falar direito do contexto daquilo ali. Ou escreve, né, no Twitter da vida, no Facebook ou no próprio Instagram. A questão é, a gente tem dificuldade extrema de ouvir até a nós mesmos. Por isso a espiritualidade cristã, graças a Deus, cresce cada vez mais no nosso meio. Porque ela vai nos ensinar, a gente vai aprender com aqueles que vieram antes de nós no Evangelho a sentar, a contemplar, a ouvir o nosso coração. O Impostor que Vive em Mim, né, do Branham Manning, é um livro que vai falar muito sobre isso, da gente parar e ouvir o que o nosso coração está falando, o que o impostor, o que o filho de Adão, que ainda habita em nós, e só vai ser redimido completamente quando Jesus voltar, está sinalizando. Ó, está pecando por causa disso, disso e disso. Só que nem isso a gente faz. A gente simplesmente sobrevive. A gente vive, pisa no acelerador e segue a caminhada de qualquer forma.
E às vezes o caos, ele começa a transbordar. E transborda para a nossa família, para a nossa igreja, para o local onde a gente trabalha, para a nossa cidade. A gente vai colaborando para que o caos que o pecado tome forma cada vez mais. Quer ver uma coisa? É comum você estar falando com alguém hoje e a pessoa está batendo o pé sem parar. É comum você falar com alguém hoje e a pessoa está fingindo que está te ouvindo, na verdade, e olhando para o nada, porque ela está pensando naquilo que ela tem que fazer daqui a 5 minutos, ou amanhã, ou o que aconteceu, né, recentemente. Porque eu acho que ninguém tem memória muito grande para pensar em algo muito longe do passado hoje em dia também. Ninguém não, né? A maioria, a gente não pode generalizar. É comum, né? Eu sou professor de história, não tenho dado aula já há algum tempo, mas sempre que eu piso numa escola, para visitar, ou até mesmo com Luísa, eu percebo a dificuldade que os alunos têm de ouvir os professores hoje em dia. Muitas vezes o professor está dando aula, a Joyce pode testemunhar isso aí depois, e o aluno está lá, sabe, fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção na aula. Porque nós somos uma geração extremamente distraída e extremamente ansiosa. A gente está sempre pensando naquilo que há de vir. E se fosse na volta de Jesus, estava tranquilo, mas não é nisso. É no que eu vou resolver ali daqui a 5 minutos. Para onde eu vou quando eu sair daqui? Eu vou sair com o pessoal para comer ou eu vou para casa descansar e ir para o trabalho? Nós somos uma geração assim. E o caos vai reinando. É por isso que há tantos divórcios no nosso meio. Porque você está vivendo, está tocando, está sobrevivendo, e aí você casa com a primeira pessoa que parece ser legal para você. Sem orar, sem pedir realmente a opinião de Deus, sem se submeter a alguém para poder ajudar nessa escolha, alguém mais sábio que você, mais maduro, que já tenha caminhado há mais tempo. É por isso que é uma geração cada vez mais endividada. Porque você tem um limite do cartão de crédito, sai comprando tudo. É por isso que é uma geração de gente que tem até sobrepeso. E agora estou batendo em mim também, né? Porque a ansiedade vai te trazendo vontade de se alimentar mais do que você precisa. E essa geração é uma geração que procura coisas mais do que é necessária. Não há nada de errado em comer, não há nada de errado em comprar, não há nada de errado em se casar. Muito pelo contrário, é a segunda melhor coisa que você pode fazer na vida depois de caminhar com Jesus. Mas quando a gente faz isso sem sequer consultar a Deus, o fim disso é morte. Morte do casamento, morte da sua conta bancária, morte da sua saúde. É uma geração de pessoas que vai se matando porque não obedece a Deus e obedece ao caos que há dentro de nós. E pior de tudo é que a gente faz isso em nome de Jesus muitas vezes. Eu conheci uma menina, ela é cristã, ou ela está querendo ser cristã, vou me casar com ela. Mas não basta ser de Deus, tem que ser de Deus para você. Porque senão, dá para casar com qualquer mulher que confesse a Jesus no mundo. E a gente vai caminhando assim. A gente vai juntando todas as coisas, fazendo uma salada. E se fosse uma salada saudável, ainda seria bacana, mas uma salada podre. E a nossa vida vai espelhando essa salada podre dentro de nós. A gente tenta organizar a nossa casa, mas às vezes o caos está tão poderoso que a casa está sempre uma bagunça também. E Deus ama a ordem. E Deus ama a organização. Quando o Rafael me convidou para estar aqui hoje, ele falou que esse ano será o ano de falar sobre discipulado aqui, né? E esse é o tema da minha vida. É o tema que pauta a minha vida, que pauta a minha família, que pautou até a minha monografia que eu defendi recentemente, que vai pautar a futura igreja que Deus me permitir liderar. Porque o discipulado, ele é a arma mais poderosa que a gente tem para combater os efeitos desse caos em nós. E o discipulado, você e Jesus,
O discipulado, você e alguém que ele levanta, que imita Jesus e que vai te ajudar a caminhar com ele, imitando Jesus também. Porque, como dizem aí fora, quem tem mau hálito não sabe que tem mau hálito. Às vezes a gente precisa de alguém que perceba que a gente não está caminhando legal para ajudar a gente a organizar. E é isso que faz 2024 ser realmente feliz. Isso que vai fazer 2025 ser realmente feliz. E assim por diante. Não é pular 7 ondas, não é comer lentilha, não é simplesmente ter pensamento positivo e fé, né? Porque essa palavra está muito banal no nosso tempo também, que vai fazer com que o calendário saia, se puxar lá a folhinha física para quem tem ainda, ou o seu celular mudar de uma data para outra. Se a gente não entender isso, 31 de dezembro de 2024 vai ser só uma repetição de todos os outros 31 de dezembro que a gente teve até aqui. O texto que a gente leu mostra que no universo, no cosmos, de forma central sobre todas as coisas, está Jesus. Não está eu, não está você, nem mesmo na nossa vida. Nós somos uma geração que quando ouve algum tipo de exortação, a gente pega e fala, pô, o que está querendo se meter na minha vida? Quando o que a Bíblia vai trazer é o oposto disso. Provérbios diz que o sábio é aquele que ouve até um tolo. E aí ele vai medir se aquilo serve ou não para ele. Tiago vai falar na sua carta que o homem sábio é aquele que ouve mais do que fala. A gente precisa urgentemente voltar a ouvir. Ouvir a nós mesmos. Do porquê a gente, aparentemente, está tudo bem na nossa vida, mas a gente não consegue ter paz. Ou está tudo errado, né? E você sabe disso, todo mundo vê, mas para consertar, você precisa começar a se ouvir e a entender qual é a origem disso tudo. E ouvir a Deus. E ouvir os irmãos que Deus vai levantando para caminhar com você. A gente não tem que ouvir todo mundo temos, mas não tem que seguir tudo aquilo que é falado, porque, como eu já disse, é uma geração também que acha que pode dar opinião sobre tudo, mas a gente precisa aprender a ouvir e a falar de forma assertiva e falar a coisa certa na hora certa e pregar o Evangelho. Caminhando assim, você vai começar a evangelizar, a discipular, a pregar, a abençoar a vida de outras pessoas também. Quando a gente analisa esse texto que a gente abriu esse sermão, Colossenses 1, a gente vê uma sociedade que estava em caos também. Colossos é uma cidade que ficava na atual Turquia hoje, a Ásia Menor, e os colossenses eles viviam ali, o capítulo 3 vai ser muito mais específico nisso, eles viviam entre cristãos que eram judeus, né, que entendiam que para ser cristão era necessário se converter ao judaísmo antes, né, que entendiam que o cristianismo era um braço do judaísmo e não algo diferente que Deus trouxe, e entre os filósofos gregos, porque a Turquia é muito próxima da Grécia e há uma interação muito grande até hoje lá, né, apesar de religiões diferentes e tudo mais que a gente vê no mundo hoje. E os colossenses viviam entre a filosofia grega e o judaísmo. E o que o apóstolo Paulo, com essa carta, Epáfras, que era o pastor daquela igreja, vão tentar trazer e conseguiram, em algum nível, é entender que no meio desses dois caminhos havia o caminho que eles deveriam caminhar, que é o Evangelho. Hoje a gente não tem praticamente cristãos que querem obrigar a gente a ser judeus, embora tenha a galera aí que acha que tem que resgatar esse espírito. A gente não tem mais filósofos gregos que falam nas esquinas sobre pensamentos de como fomos criados, o que a gente é e o nosso papel no mundo de forma tão efusiva como era antigamente. Mas a gente tem milhares de vozes. Vozes que não se calam. Se você abrir sua janela, você vai ver carros passando, pessoas falando, vizinhos. A gente ouve muita coisa. A TV, muitos de nós não conseguem ficar em casa sem ligar a TV, por exemplo, porque o silêncio incomoda. Mas muitas vezes é através do silêncio que Deus mais fala com a gente.
e que a gente comece a entender qual o cenário que a gente está inserido, como a gente está vivendo. Esse texto que a gente leu é um dos poemas, né, que é o poema cristocêntrico. A gente cantou no começo do culto, a gente leu antes desse sermão. E esse texto ele é uma das coisas mais belas já escritas, né, por um ser humano, que coloca Jesus no centro de todo o universo criado por Deus, de todo o cosmos. Só que os poetas seculares entenderam algo que a gente às vezes não consegue entender. Que cada um de nós, em algum nível, somos um tipo de universo também. Existe uma música eu não sei se é do PG solo ou se já é da Oficina G3, que fala, seja meu universo. É uma oração, né, em forma de música, que pede a Deus para que Ele seja o universo daquela pessoa. E é tudo o que Jesus quer de nós. Jesus não quer reinar só no universo que a gente vive, que a gente pisa. Mas Ele quer reinar no universo dentro de nós. Ele quer cessar o caos no qual nós já nascemos por causa do pecado e organizar a nossa vida a partir de dentro. Porque a transformação que o Evangelho traz é de dentro para fora e não o contrário. Existem símbolos. Talvez, se você começar a organizar seu quarto, já é um primeiro passo de organizar sua vida também. E aí tem um monte de coach que fala isso aí, né? Não preciso... até os caras entenderam muitas vezes, né? Mas, quando a gente caminha com o Senhor, meditando na Bíblia, em oração e caminhando juntos, porque ninguém foi feito para ser uma ilha, a gente começa a organizar o caos que há dentro de nós. E pessoas organizadas no Espírito Santo organizam comunidades. Seja a família, seja a igreja, seja a cidade, seja o mundo. Tudo isso é comunidade. A gente não pode entrar nessa onda de falar do Evangelho sem parar, sem vivê-lo. Sem organizar o que está dentro da gente primeiro. Porque senão, como dizia o M. Bounds, né, o nosso líder lá no Sara, o pastor Pezzini, o que sai da nossa boca, ao invés de trazer vida, por mais que fale de Jesus, traz morte. Porque homens mortos pregam sermões mortos. Ele não está falando só de quem sobe no púlpito. Está falando de todo discípulo de Jesus que abre a sua boca para comunicar qualquer coisa. No último domingo do ano passado, meu mentor, pregando lá em Maria da Graça, ele ensinou algo para a gente que me marcou muito. Pregando em Mateus 6, né, que é aquele texto que Jesus traz a ideia de que quando a gente busca o reino dos céus, primeiro, todas as coisas são acrescentadas. Ele falou o seguinte para a gente lá, que quando a gente prioriza tudo, nada é prioridade. E o caos faz a gente achar que tudo é prioridade. A gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer de tudo, a gente quer estar em todos os lugares. A gente quer resolver os problemas da nossa vida de forma instantânea, ou pelo menos o mais rápido possível. Mas prioridade, o nome já diz, né? É você priorizar coisas. E quando qualquer coisa que não seja caminhar com Deus de forma mais estreita, se relacionar com Ele de forma mais íntima, não é prioridade para a gente, o resultado disso vai ser sempre bagunça. Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida bem, caminhando bem, mas o pecado vai pedir a conta em algum momento. O caos vai pedir a sua conta. E às vezes, quando a gente se rende ao Senhor, ainda que as coisas continuem uma bagunça a princípio, Ele vai organizar. Deus não te promete uma casa gigante na Barra, no Leblon, em Beverly Hills e qualquer outro lugar rico do mundo. Ele não te promete o carro do ano. Ele não te promete uma conta bancária bilionária. O que Ele promete é que caminhando com Ele, mesmo que você caminhe no vale da sombra da morte, mal algum você precisa temer, porque Ele vai estar contigo. O cristão, ele sofre. O cristão enfrenta dificuldades, o cristão, ele vai sofrer nesse mundo, ele vai ter aflições. Mas o que Ele nos ensina é que a gente deve ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele é especialista em organizar o caos. Eu entendo que essa meditação
é a melhor que a gente pode começar o ano. Porque ao centralizar Jesus de fato na nossa vida, a gente vai começar a organizar todas as coisas. E organizando todas as coisas, a gente glorifica a Deus. E aí, sobra os 3 pilares que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor. E aí a gente ama uns aos outros. E a Bíblia diz que se a gente amar uns aos outros, o mundo saberá que somos dele. E aí sim, tudo que a gente falar, fazer, pensar, sentir, vai não só glorificar a Deus, mas atrair outros para glorificar a Deus também. D.L. Moody, um pastor do século XX, dizia que você, cada um de nós, nós somos a única Bíblia que muitos vão ler. A gente tem que pregar, a gente tem que ensinar a palavra. Mas o primeiro contato se dá com alguém analisando a sua vida. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, sobretudo nesses 5 anos, é que as pessoas te observam. Muito mais do que você pensa. E o que a gente tem comunicado? Caos, pecado, desorganização. O André é muito meu amigo, E ele é um cara que eu admiro muito, porque ele não só admite que existe caos na vida dele, como ele se esforça muito para tentar organizar, Ano passado foi muito marcado por isso. Está na hora da gente seguir o exemplo do nosso irmão e tentar consertar as coisas que a gente faz, não com a nossa própria mão, mas com o joelho dobrado e com a Bíblia na mão, clamando ao Senhor para nos dar força, sabedoria, entendimento, para fazer as escolhas certas. A escolha certa de estar no lugar certo na hora certa, a escolha certa de caminhar com a pessoa certa, a escolha certa em glorificar a Deus da forma com que Ele escolheu, com os nossos dons, talentos, personalidade e tudo mais. Isso é fundamental. O nosso Deus é um Deus de aliança. Aliança para Deus é algo sagrado. Por isso que Deus odeia coisas como o divórcio ou como traição. Lá o provérbio diz que a 7ª coisa Deus abomina, Que é quem faz contenda entre irmãos. Em outras palavras, aquele que contribui para quebrar alianças. Deus é um Deus de aliança. E o problema é que a nossa sociedade, no meio desse caos todo que a gente vive, odeia alianças. É tudo descartável hoje em dia. O casamento vira união estável. A amizade vira algo que te favorece. Enquanto te favorece, tá bom. Depois que para te favorecer, você procura novos amigos. E assim por diante. Só que Deus não nos chamou para espelhar essa geração que desiste de tudo. Nos chamou para caminhar e para seguir. A boa notícia dessa noite é que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, é especialista em organizar o caos. Se ele fez isso com o universo que bilhões e bilhões de seres vivos vivem, como ele não vai fazer isso dentro de mim e de você? Que o Senhor organize a minha vida e a sua, meu irmão e minha irmã, e que esse ano realmente seja um ano contente, um ano feliz, um ano alegre que glorifique a Deus.